sabe o que é jornalismo? Você já pensou sobre o que é coluna social? O jornalista Paulo Roberto Dantas Brandão, fazendo uma reflexão sobre as suas práticas no jornal Gazeta de Sergipe, busca responder essas duas questões: o que é jornalismo, o que é coluna social. Suas reflexões são ricas, são férteis e sugestivas. Vamos ouvi-lo. Eu conheci Pascoal menino, muito menino, tenho uma lembrança bem tênue dele, assim, não tenho... Eu me lembro dele, assim, tá, coisa e tal. Conheci, mas eu não vivi, não convivi, não achei grande parte, não conheço. Conheço talvez o que você conheça, ou menos até da atuação do Pascoal. Ivan tem uma importância muito grande, tá? Ivan tem uma importância eu acho que Ivan também chegou em determinado momento também e parou em determinado momento, tá? Por exemplo, até a década de 70, 80, Ivan teve uma importância muito grande. Depois disso aí, Ivan se tornou um repórter, jornalista, etc., mas não mais o editor. Mas até a década de 70, acho que Ivan teve uma importância muito, muito, muito grande. Ivan saiu da Gazeta do Tempo, fundou o Jornal Cidade, né, com Pimentel, e tal. Quando eu fui para a Gazeta, Ivan era já o editor à época, né? Sem dúvida, Ivan é um grande nome. Ivan carregou nas costas um grande tempo ali. A dupla, durante quase todo esse período, foi a dupla Ivan Valença e Luiz Antônio Barreto. Né? Em determinado momento, passou na Gazeta um tempo, um cidadão extremamente interessante chamado Chateau. Não sei se você conheceu o Chateau. Mas Chateau, eu acho que... Eu não sei se quando Chateau voltou, que eu estava lá, eu não me lembro se eu trabalhei com você na Gazeta. Eu acho que... eu cheguei na Gazeta logo depois, uns 2 meses depois que eu cheguei, chegou o Nilson Socorro. Tá? A gente fazia mais ou menos uma dupla ali de focas, focando por ali. O Chateau era extremamente interessante, etc. Agora, era de uma irresponsabilidade a toda prova, né? Era e em determinado momento Chateau sumiu, certo? Sumiu, etc. Tá? Teve um fato, ele me conhecia, ele não sabia que eu era neto de Orlando Dantas, né? Certo? E ele chegou, estava lá, etc. Ele chegou e estava confabulando com o pessoal na redação, etc., porque ele achava que eu era um olheiro e queria me tirar do jornal. Aí, não, esse Paulinho eu quero tirar do jornal. Você sabe quem é? Não, que é da Neto de Orlando. Então, que não tem cabimento. Depois eu ficava eu ficava bem exasperado com ele pela responsabilidade. Porque tinha um pessoal que eu tinha que assumir uma questão, que era o seguinte: olha, eu tenho que assumir um fato que o jornal tinha que sair no outro dia, ponto. Então me exasperava a irresponsabilidade de algumas pessoas extremamente criativas, mas que não dava atenção a essa questão de que o jornal tem que sair no outro dia. Né? Tá? Tem que sair sim. Alguém tem que fazer o papel de xerife, de que o jornal tem que sair. Né? Aí é complicado. Né? Tá? E esse era o que eu ficava exasperado com o Chateau, gostava do trabalho dele como mas eu trabalhei com o Nilson foi um bom cara, Nilson, e com o Nilson eu vi um negócio extremamente interessante. Nilson saiu um tempo para ser editor
e deixou o jornal para ser editor do Bom Dia da TV Sergipe, tá? E eu conversava sempre com ele, e ele me disse da facilidade que ele teve saindo do jornal escrito e indo para a televisão, que, claro, que tem dificuldade aqui e ali, etc. Depois de certo tempo, ele saiu de lá, eu chamei para ele voltar lá para o jornal, tá? E ele voltou. E eu acompanhei uma enorme dificuldade que foi de sair da mídia televisiva para a mídia impressa, né? E isso me deu uma visão de que você, na mídia impressa, no texto, etc., você migra facilmente para qualquer tipo de mídia, né? Mas você está da mídia eletrônica e ir para a mídia impressa é extremamente penoso. Você aprende a escrever na mídia impressa. Eu cheguei lá, não tinha a menor ideia de como escrever. Teorizar disso, não. Sim, mas... não precisa teorizar sobre isso, não. Tá? Eu fui jornalista meio por acidente, tá? Certo? Fui jornalista meio por acidente. Quer dizer, porque por causa do meu avô, etc., por causa da situação, eu fui para o jornal. Em outras circunstâncias, fatalmente eu não seria jornalista. Não acredito que eu seria jornalista, tá? Não é que eu não tenha gostado, não. Adoro. Mas não, por outra, não teria. Eu digo assim, que no jornal a gente conseguia, muitas vezes, aglutinar algumas vocações desgarradas, né? Eram pessoas que chegavam lá, às vezes, que não tinham a menor ideia, tá? Iam e davam bom jornalista, né? Pessoas que eu dei o exemplo de Nilson, Eduardo, qual era o nome dele, meu Deus? Foi um bom jornalista que começou lá comigo, etc. Eduardo então, Almeida. Algumas pessoas que chegavam lá mais ou menos com a cara para cima, etc. Por isso que eu fui radicalmente contrário à obrigatoriedade do diploma de jornalista. Eu acho que a obrigatoriedade do diploma foi um atraso. Você deu o sentido de regimentar essas, certo? E eu me considero também uma dessas vocações desgarradas. Eu cheguei lá por acaso. Não era burro, tá? Pelo menos não era tão estúpido, e fui aprender. Eu tive um choque muito grande, viu, Jorge? Um negócio que eu vou contar aqui, eu não sei se eu já contei a alguém. Eu cheguei no jornal, o pessoal olhava meio de través para mim, tá? E o sentimento geral é que eu era um estúpido, que eu era uma topeira. Tá, tudo bem. Então, eu sentia que esse pensamento de lá, tá, né? Então, de dia, eu passava o sentimento, o pessoal passava o sentimento para mim que eu era burro. Pronto, tudo bem. À noite, na faculdade, eu era um dos poucos estudantes profissionais da turma. Então, eu tinha obrigação de me destacar. Então, na faculdade, me achava um gênio. Tá? Então, na faculdade, eu era, em grande parte, festejado como um gênio. Até a agulha chegar ao lugar de que nem eu era estúpido, nem eu era um gênio, tá? Era um cara extremamente normal, tá? Foi meio complicado, foi um choque, certo? E que eu tive que me impor lá no jornal, em grande parte, né? Tá? Então, eu tive que me impor lá no jornal, como eu tive que mostrar na faculdade que, quer dizer, que o meu diferencial é porque eu era estudante profissional, que tinha vindo do GA, etc. E isso era o diferencial, tá? A partir, mas não é que eu fosse nenhum gênio. Por exemplo, eu tinha facilidade na matemática, eu tinha facilidade de que o pessoal tinha certa dificuldade, né? Aí a gente vai tentando. Agora, eu não quero fugir do que é jornalismo, não, mas eu não... eu estou procurando, em grande parte, uma definição, eu acho que o jornalismo é você ter a honestidade da sua opinião, informar e dar sua opinião, tentar ser o mais verossímil possível no que você está informando, quer dizer, e ser bem claro no que você está opinando, né? Sobre o que você está opinando. Era.
A Gazeta, repare, quando eu iniciei na Gazeta, quando eu estava na coluna social, era a Lânia Duarte, tá? Então eu convivi muito com Lânia. Quando Lânia saiu, eu não me lembro, passou um tempo sem um titular, tá? Algumas pessoas. Uma vez eu cheguei a fazer uma, não tinha ali o espaço, eu digo, deixa eu. Você compra, obviamente, com o nome de alguém, não. Eu não me lembro. Depois nós lançamos Thaís Bezerra, que foi um grande nome desde a década de 80 até. Continua. O que é que acontecia? Depois eu convivi muito tempo com Pedrito Barreto, que já havia sido cronista social, etc. E isso era um espaço que dava visibilidade, que as pessoas. A vaidade humana é meio brabo. Então as pessoas gostavam, as pessoas. Você não sabe o que eu recebia de assédio depois quando estava lá, para ver se bota a foto de fulano, de cicrano, ver quando a gente lançou a Gazetinha, ver se consegue botar a capa da Gazetinha. Isso às vezes me deixava em algumas saias justas, que era um negócio que eu não gostava muito de intervir, tá? Eu não gostava e continuo a não gostar um hábito dos colunistas e procurei, sem sucesso, combater, um hábito dos jornalistas da promoção pessoal, né? Assim, né? Os caras eram mais importantes, as pessoas eram mais importantes, os colunistas eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Eu tive alguns embates sérios com o Pedrito, com a própria Thaís, por causa dessas questões. Uma outra questão é que, depois de determinado momento, esses colunistas estão lá, eles começam a se fechar num ambiente muito, num grupinho muito pequeno, e esse grupinho é notícia praticamente todo dia, etc. Mas é um espaço muito interessante. Me surpreendeu logo no começo como as pessoas, como essa vaidade chegava, que as pessoas que tinha um gerente de banco famoso aqui, etc., que veio para aqui, não era daqui, que o cara vibrava quando saía da coluna social, chegava, ver se consegue botar minha foto. Então, sempre tinha esse negócio. A repercussão era grande. Eu me lembro, eu estava em algum lugar, estava com minha mãe, tá? E chegou uma senhora que a filha tinha sido capa da Gazetinha e ela não me conhecia. Eu fui falar com minha mãe, que sabia que era a filha de Orlando, e falou com ela, olha, tá minha mãe disse, olha, esse é que trabalha lá, que é a família toda, tá, o negócio. Então um espaço, um espaço interessante. E é um registro dos costumes, né, da época, de tudo, não deixa de ser um registro interessante, né? Eu gostava muito, e tentei buscar, de alguma forma, eu gostava muito do estilo de Zósimo, tá? Do Jornal do Brasil. Ainda, o Jornal do Brasil era sempre uma bússola, né? Zósimo tinha um estilo de coluna, foi quem começou no estilo de coluna que não era uma coluna social, não era que informava tudo dentro de uma leveza, que hoje Anselmo tenta passar no Globo, mais ou menos, né? Etc. A lei de atender a vaidade humana, certo? Não, como eu disse, é um registro de costumes, né? É um registro de costumes. Pela coluna social, você vê, na época, vê a moda, vê as gírias, ver quem era quem, aonde quem, etc. Então, com esse registro é muito importante. Como esse registro, né? Um registro determinado. Eu estava fazendo uma pesquisa, tá?
E aí, sobre aquela questão dos minérios, etc., eu peguei as coleções todas da década de 70 até 78 e estava pegando um por um, vendo, anotando a questão dos editoriais, digitalizando os editoriais, etc. Aí, numa coluna social lá de Lânia, eu descobri uma foto de minha cunhada, de Marina. Aí eu fotografei, tirei coisa e tal, mandei para ela, e chamando a atenção, por exemplo, da legenda, né? Quer dizer, onde estará a Marina, ali de uma representante da geração Pão com Cocada. Eu achei aquilo extremamente interessante. Quer dizer, é um registro daquela época, do que se chamava aquela época, né? Que ficaria perdido se a gente não tivesse esse registro na coluna social, tá? É óbvio que trata de uma elite, né? Que trata do pessoal, mas é um bom registro da época. Do tempo. Nessa época, eu estava vendo outra coisa que eu me lembro, algumas pessoas que chegavam com os cabelos black power desse tamanho, né? Com as calças boca de sino, com esse. Então, é um registro muito, muito, muito interessante da época, de costumes, etc. São os dois, né? Principalmente aqui a coluna social teve um problema muito sério, porque os colunistas sociais passaram a fazer negócios paralelos em cima da coluna. Isso me exasperava sobremaneira com o jornal, né? Eu costumava dizer lá ao pessoal, quando se sentia muito importante, olha, importante é o jornal, tá? Você tem a importância enquanto está no jornal. Se você perder o jornal, você perde sua importância, tá? Certo? Isso era duro do pessoal de grande forma entender. Eu sempre tive isso na cabeça. Eu nunca me achei importante. E disse, olha, na hora que você o jornal, babau. Eu aprendi isso, inclusive, com meu avô. Importante é o jornal, etc. E alguns colunistas não achavam e, portanto, tentavam fazer... se aproveitava do jornal, obviamente, e tentava fazer ali em detrimento do jornal, negócios por fora, etc. É um negócio, é um chamariz, mas é um negócio a mais. Jornal, repare, quem não fez jornal como negócio, como a gente não fez, quem não fez jornal como negócio, infelizmente quebrou. O jornal era um negócio, tá? Você tem que saber dosar essas questões, né? Tá? Agora, muitas vezes é que os colunistas são deslumbrados e não sabem, em grande parte, dosar essa questão. Eu considero bom jornalista não só aquele que faz análise, como aquele que traz a informação, né? Aquele que é bem informado, tá? Um jornalista que não seja informado, tá? É ruim, né? Um jornalista que não tem contato, tá? é algo brabo. Hoje eu considero mais jornalista, eu perdi os meus contatos, óbvio, eu não ando mais no métier, etc. Mas o jornalista tem que ter contatos, né? Se o jornalista não tiver contatos, é meio complicado. O problema, reparem, um problema que eu vi em quase todos eles foi que, a partir de determinado momento, eles começavam a se fechar, certo? Quem mais progrediu foi Thaís. Tinha uma menina muito talentosa que substituiu Thaís, que a gente tentou fazer a Thaís, que tinha um bom texto, mas que não perseverou no jornalismo, não se manteve, foi Tereza Andrade. Tá? Ela substituiu Thaís, ficou pouco tempo, era bem novinha na época, eu não sei se ela tinha 18 anos, certo? Era bem novinha. Tá? Lânia um bom jornalista, porque nas redações, queira ou não, há uma certa gradação de importância do jornalista, né? Quem escreve sobre política e sobre economia sempre é mais importante do que quem escreve. Sempre tem as exceções à regra. E o colunismo social nunca foi daqueles que sempre estavam lá no topo, não. Lá embaixo era o pessoal de polícia, né?
Primeiro, era um defeito dos jornais, por exemplo, o pessoal que fazia polícia, normalmente, era um pessoal que era oriundo daquele ambiente meio ruim de polícia, e sempre era um pessoal que a gente tinha que cuidar do texto, que o texto era ruim, mas que era um cara que estava ali na polícia, a gente tem que ter um cuidado tremendo, porque o cara terminava sendo mais polícia do que os policiais, né? Pode, com raras e honrosas exceções, sempre que eu dizia isso, o pessoal dizia, você já leu um texto de Armando Nogueira? Eu disse, eu não li um, não, eu li todos. Eu era assíduo do Armando Nogueira, até que ele morreu. Mas era um texto primoroso de esporte. Mas, normalmente, o pessoal de esporte hoje tem melhorado muito. O pessoal de esporte tinha alguns que não tinham noção, né? Então, e o pessoal de coluna social sempre era de fato colocado lá meio que de escanteio. Mas a gente sempre tinha essa questão, o pessoal dentro, principalmente quem falava de política, quem falava de economia, achava isso mesmo que você falou, é futilidade e tal. O pessoal, apesar de eu achar que era importante para o jornal, muito importante. Aliás, seu Orlando toda a vida achou que era importante para o jornal de sempre.